prática, eu venho há pouco da semana passada de uma das reuniões anuais que este grupo organiza, que se chama NEM Summit, para além de fazer uma reunião, uma Assembleia Geral dos membros que fazem parte desta iniciativa, do NEM, organiza também uma espécie de uma conferência onde participam investigadores que estão a trabalhar nas áreas que estão afins ao NEM, que são investigação na área dos mídia, tecnologias de interação, realidade virtual, jogos, produção de conteúdos, etc. E, portanto, lá foram discutidos bastantes assuntos relacionados com a possibilidade de novas parcerias para lançar novos projetos, onde é que seria o lugar mais favorável para conseguir financiamento nestas áreas, etc. Ora bem, então, para começar, só um bocadinho do NEM e quem é que participa no NEM. Para quem não sabe, como a Vânia disse, o NEM é uma plataforma, uma iniciativa a nível europeu. Surgiu durante o Programa Quadro número 7 da Comissão Europeia. Hoje em dia é financiado por um projeto do H2020 que foi submetido e foi aprovado especificamente para suportar as atividades do NEM. Tem um conjunto de membros que trabalham, digamos, um tempo fixo durante todo o ano para o NEM, produzindo documentos, organizando as reuniões, pedindo colaborações, fazendo inquéritos, lançando questionários e fazendo estudos, etc., e produzindo artigos. Esses membros vêm de diferentes áreas, todas ligadas à área de aplicação dos mídia e das indústrias criativas, da área cultural, portanto, mas vêm de diferentes experiências, portanto, da indústria, da academia, freelancers na área cultural e tem também sempre a participação de elementos da Comissão Europeia que participam sempre nestas reuniões. Ora bem, quais foram os grandes desafios que foram identificados pelo NEM nesta última reunião que se realizou a semana passada em Madrid? Esses grandes desafios e linhas de orientação que são encontradas em conjunto pelos membros mais ativos do NEM através da publicação daquilo que eles chamam de Position Papers e do seu documento de estratégia, que normalmente é uma estratégia que é delineada no mínimo para 2 anos, mas pode ser por um bocadinho mais. Neste momento estão a trabalhar na estratégia que eles designam de 2025, que é para os 5 anos entre 2020 e 2025. E tencionam, com esse documento, influenciar de alguma forma as escolas que vão ser abertas pela Comissão nesta área dos conteúdos, dos mídia, etc., da cultura. Ora bem, quais são os position papers que foram levantados e que nesses position papers qualquer pessoa que participe no NEM, já agora a participação no NEM é gratuita, basta registarmos e acedermos ao site e consumirmos os conteúdos que eles lá tenham e que contribuímos também. Portanto, podemos contribuir para estes documentos que vão sendo elaborados ao longo do ano e depois são publicados. Portanto, temos 6 documentos que foram produzidos este ano e foram recentemente publicados, mas que são documentos abertos e estão sempre a sofrer remodelações. O primeiro aborda a área da imersividade, portanto é um tópico extremamente quente e que toda a gente que está na área dos mídia está a trabalhar, tanto olhando para os aspectos da realidade aumentada, realidade virtual, a inclusão de novos sentidos nas experiências remotas de reprodução de mídias, etc. Outra área, um bocadinho mais tradicional, a distribuição de conteúdos, e aí a intenção do NEM é fazer um historial de tudo aquilo que veio a ser desenvolvido e as tecnologias que vinham a ser, e os meios que vinham a ser utilizados para fazer distribuição de conteúdos e analisar agora a forma como poderemos fazer quase uma quebra grande nessa forma tradicional e incluir as novas tecnologias de uma forma disruptiva e fazendo a ligação às novas tecnologias de rede, o 5G, às redes baseadas em software, virtualização, etc. Portanto, ver de que forma é que poderemos beneficiar com avanços que estão a ser registados noutras áreas, não é? A área de redes, que não é a área em que o NEM atua, mas que poderemos beneficiar ou que poderemos contribuir
implementando aplicações de distribuição de conteúdos que vão fazer uso das grandes capacidades que essas novas redes nos vão dar. Outro aspecto, que já foi aqui falado, porque a Comissão também apostou nesta área, é a hiperpersonalização, em que os aspectos a considerar têm muito a ver com a criação de perfis de utilizadores, mas ao mesmo tempo ter atenção à privacidade dos dados e ter a certeza de que não estamos a comprometer e a utilizar informação privada. E entra em aspectos, tanto de modelização do comportamento dos utilizadores para depois fazer personalização, mas sempre, então, atendendo aos aspectos de privacidade e também de acessibilidade, que foi também já aqui falado, tanto que os dados deverão estar disponíveis para todos e não apenas para alguns. Como vocês vão ver, eu estruturei a minha apresentação apresentando os desafios que foram falados na reunião do NEM por entidade, entre aspas, pelo NEM, depois pela indústria, pela área dos mídias, depois pela Comissão. E vocês vão ver que, efetivamente, aquilo que o NEM, as áreas que o NEM aponta, estão muito em sintonia com aquilo que a Comissão aponta, e isto não é por acaso. É que, efetivamente, tal como eu disse, a Comissão tem acompanhado muito perto, nestes últimos 3 anos, todos os trabalhos do NEM e vice-versa. Portanto, tem havido uma interação muito grande e o NEM tem tido, efetivamente, a possibilidade de influenciar as novas áreas que que têm vindo a ser abertas para financiar projetos nesta área. Outro aspecto que foi sempre muito falado e que hoje em dia está em todo lado, sempre que nós vamos ver para pedidos de emprego na área de engenheiros de informática ou eletrotécnica ou também mais ligados à parte de criação de conteúdos, muitas vezes pede-se, ou quase sempre pede-se, conhecimentos em inteligência artificial e aprendizagem máquina. E, efetivamente, esse aspecto também não poderia deixar de aparecer aqui. E, efetivamente, hoje em dia é necessário ter esses conhecimentos e aplicar esses conhecimentos para poder tratar os tais dados, fazer criar os tais perfis que vão efetivamente ao encontro daquilo que a pessoa é, para depois poder fazer a personalização. Outro aspecto muito importante, que foi muito falado no NEM, é da regulamentação, ou da falta de regulamentação. E, portanto, o NEM também é uma área em que está a apostar e que gostaria que tivesse mais gente dessa área a trabalhar com eles, porque não tem assim tanta quanto isso. As pessoas que trabalham, que contribuem mais para o NEM são na área mais ou da tecnologia, ligadas aos operadores de telecomunicações, aos produtores de conteúdos, aos broadcasters. Alguns agora começam, nestes últimos anos, pessoas de outras áreas dos mídias, tal como o print, mídia online, também ligados mais à área dos livros, etc. Mas não tem assim tanta gente quanto isso que seja perita na área das regulamentações das políticas. E é um aspecto que foi considerado extremamente importante. E vocês vão ver que a Comissão também tem a mesma opinião, em que é necessário, por um lado, saber o que é que falta, o que é preciso fazer, e, por outro lado, encontrar os canais que vão permitir fazer isso, portanto, os canais que vão permitir ligar os stakeholders que estão em jogo, que são aqueles que fazem as regras, as políticas, e aqueles que estão no campo, na ação, e que vão precisar de as utilizar. Quais são os canais que devemos estabelecer para promover a interação dos dois e quais são os tópicos que devemos analisar e discutir nesses canais. Portanto, é também uma das áreas que o NEM aponta. Outra área em que eu penso que pode haver uma grande contribuição da nossa parte, toda a gente que está aqui, é a contribuição para a criação de um hub digital de inovação na área dos mídias. Isto é algo que a Comissão já lançou calls para financiar hubs de inovação, mas em áreas que não são as do mídia, na área da saúde, na área provavelmente do mar, etc., não é? Noutras áreas. Nos mídias isto não está aberto e a ideia é que o NEM consiga influenciar a Comissão, levando-os a abrir portanto, a reservar dinheiro para financiar um hub digital nesta área dos mídias e das indústrias criativas, e aquilo que o NEM está a fazer é colecionar
contribuições de parceiros, de instituições, de iniciativas na área dos mídias a nível regional, em cada país, para fazer ver à Comissão que efetivamente existe massa crítica em toda a Europa e que existe vontade de trabalhar juntos para criar este hub digital e que existe vantagens em ter algum financiamento da Comissão para que todos juntos se possa inovar mais e desenvolver novas ideias e novas tecnologias. Portanto, isto aqui é algo que eu convido a visitarem o site do NEM, a registarem-se como membros se querem receber os e-mails que vão pedir contribuições para esta área, para que depois possam também, de alguma forma, participar nesta iniciativa dos hubs digitais na área dos mídias. Finalmente, o último aspecto é aquele que eu já falei de alguma forma, é aquele relacionado com as redes de nova geração, as novas tecnologias de redes e aquilo que o NEM está a tentar fazer é identificar experiências de serviços, mídia que envolvam conteúdo, para utilizar estas novas redes, as redes de nova geração. E dessa forma também auxiliar, por um lado, o trabalho que está a ser feito na área das redes e, por outro lado, também potenciar novas ideias para novos serviços que não eram possíveis com as infraestruturas que existiam anteriormente ou que existem ainda hoje em dia. Isto também permite com que o NEM possa ter um contributo mais ativo para a definição das estratégias para o próximo programa quadro. Ora bem, a Comissão Europeia, não vou falar com muito detalhe porque as áreas e as escolas que foram discutidas lá por pessoas da Comissão Europeia que estavam lá de diferentes unidades, são áreas que já foram aqui referidas pelo professor Silva Matos e pela Vânia. Mas só para vermos que, efetivamente, quais são os desejos da Comissão, onde é que eles querem ver as pessoas a trabalhar na área dos mídias e das indústrias criativas. Efetivamente, aquilo que se pretende é que haja uma maior coesão de entidades, investigadores, empresas que estejam a trabalhar na área da realidade virtual e da realidade aumentada, com o intuito de permitir desenvolver tecnologia de interação com serviços de mídia, não é? Que sejam muito mais enriquecedoras. E para isso eles acham que, por um lado, se deve criar uma comunidade e estabelecer uma plataforma que sirva de ponto de acesso único, que é a tal COL para financiar uma ação de coordenação, uma CSA. E, por outro lado, pretendem também, que também foi falado, desenvolver, portanto, isso é uma coisa, é juntar toda a gente, ver que tecnologia é que existe, disponibilizá-la às pequenas e médias empresas, dar apoio a essas empresas para que possam utilizar essas tecnologias para desenvolverem novas formas de interação. E, em paralelo, de trabalhar mais na área da investigação e partir para novas abordagens disruptivas de interação dos utilizadores. E, portanto, isso seria uma segunda linha de ação que só vai abrir, então, em novembro, tal como explicou o professor Silva Matos. Outra unidade que esteve presente na reunião do NEM, a unidade de DJ Connect, que está mais ligada à área da convergência entre os mídias e das redes sociais. E aí também já foi falado, todos estes aspectos foram tirados dos slides que foram apresentados pelo representante da Comissão Europeia e que são os mesmos que o professor Silva Matos falou, portanto já sabemos. E ainda dentro da mesma linha, a convergência dos mídias e das redes sociais, mas agora num outro nível, digamos, alinhado com aquilo que uma das áreas que o NEM também acha que é importante, que são as políticas, as regulamentações. Efetivamente, a Comissão está muito ciente do problema que existe hoje em dia, porque para utilizar os dados que vêm de redes sociais não há regulamentação. Como é que vamos fazer para garantir a privacidade? Como é que vamos fazer para garantir que há compensações para quem produz o conteúdo, o User-Generated Content, mas só mesmo aquilo que nós produzimos e que expomos nas nossas
páginas, como é que isso pode ser utilizado. Portanto, efetivamente, a Comissão está muito interessada, não é, naquilo que eles chamam o Social Media 3.0 e acha que existem oportunidades de trabalho nestas áreas, nomeadamente não só na regulamentação propriamente dita, mas também no desenvolvimento de tecnologia que permita com que haja mais transparência nas transações de remunerações que sejam feitas para utilizar o conteúdo gerado pelos utilizadores em emissões de broadcasters, de produtores de conteúdos oficiais. Um aspecto que foi muito falado e que tem sido sempre falado, também tinha sido falado no ICT, é o aspecto da credibilidade da informação ou a desinformação, o facto de existir imensa desinformação hoje em dia e a nossa incapacidade para conseguirmos validar a veracidade dos dados. E, portanto, aí é também uma área em que a Comissão gostaria de ver trabalho desenvolvido. E a reutilização dos dados, garantir que os dados não ficam nas mãos de 2 ou 3 players, daqueles grandes players, não é, que todos sabemos quem são, mas que estão abertos a todos e que novos players mais pequeninos que queiram também desenvolver novos serviços possam ter acesso aos dados. Portanto, que tecnologia é que se pode desenvolver para isso? Passando agora a membros do NEM na área que fazem parte do conjunto que eu designei de operadores de telecomunicações, eles também acham que os grandes desafios estão na utilização das redes sociais. Portanto, há aqui uma grande convergência, digamos, para a utilização de redes sociais, quer como meio de transmissão de informação, quer como fonte de informação. Portanto, para os operadores de telecomunicações, provavelmente é mais como um meio de difusão de informação, mas, novamente, recorrendo a técnicas de inteligência artificial e machine learning, etc., para poder saber estudar historial e saber de que forma é que podem distribuir informação através das redes sociais de forma mais personalizada, mais adaptada aos seus consumidores, aos seus utilizadores. As entidades criativas e culturais, aquilo que estão mais numa perspectiva de utilização do que de contribuição para novos desenvolvimentos. E aquilo que foi discutido lá é que, efetivamente, se acha que há um grande potencial ainda para desenvolvimento, para progresso, porque a área está ainda muito fragmentada, existe muita heterogeneidade e, portanto, uma grande dificuldade, novamente, na parte da proteção da propriedade intelectual, dos direitos de autor, etc. E aquilo que foi discutido é que, sim senhor, vamos utilizar ferramentas que estejam a ser desenvolvidas, mas temos também que concentrar os nossos esforços na parte da regulamentação, nos novos modelos de negócio, na cooperação entre as diferentes entidades que fazem parte das indústrias culturais e criativas e, portanto, ter agregação de várias entidades para dar peso, dar mais força para que, efetivamente, a Comissão passe a disponibilizar mais fundos para esta área, que é uma coisa que para já tem sido bastante limitada. A indústria dos mídia, novamente, falou muito, portanto, aqui eu refiro-me a jornalistas que participaram na reunião do NEM, a representantes de broadcasters de televisão, não é? Portanto, dos mídias mais tradicionais. E aqui eles também olham muito para as redes sociais como um fator de inovação que eles podem trazer, que podem introduzir nos seus serviços e, portanto, e os problemas que isso levanta, não é? Como, novamente, alguns aspectos já tinham sido referidos, como os direitos de autor, de que forma é que há um canal transparente para compensar quem gera conteúdos e que depois vão poder ser utilizados juntamente com as emissões normais ou com as impressões normais dos jornais, etc. E um aspecto que foi lá referido é que aqui existe também uma grande diversidade, uma grande heterogeneização, nomeadamente em formatos. Os dispositivos do cliente podem ser muito diferentes, o conteúdo que está a ser gerado pelos utilizadores vai também ser diferente. Como é que depois os produtores vão poder
integrar esses conteúdos na sua programação normal. Não é? E isso levanta grandes desafios. Hoje em dia, eles precisam de ter recursos humanos, uma grande quantidade de recursos humanos a fazer isso, e, portanto, aquilo que eles gostariam de ver era mais automatização e, portanto, ver os investigadores a trabalhar também um bocadinho nessa área, na análise de conteúdos para garantir qualidade, conversão de formatos, veracidade também, novamente, dos conteúdos, mas que, efetivamente, se trabalhasse para a uniformização de formatos e de normas e se desenvolvessem interfaces automatizadas para poderem ser utilizadas pelos equipamentos. A ideia é, efetivamente, conseguir... Eles estão já a fazer, por exemplo, houve uma apresentação de um broadcaster público da Flandres e que tem várias experiências, portanto, vários programas a correr hoje em dia em que fazem incorporação nas suas transmissões de conteúdo gerado pelo utilizador, portanto, o User-Generated Content, e, portanto, eles querem investir mais nisso e gostariam de ver também projetos nessa área. O financiamento, vou passar à frente, porque isto efetivamente já foi falado. Talvez só aqui, só falar de que nesta área dos starts, a tal área que é transversal, que foi falado pelo professor Silva Matos, para além desta call que vai fechar em março, não é? Que tem os tais 4 milhões de euros. Existe atualmente aberto as tais calls, como é que o professor lhe chamou? As calls que são abertas pelos projetos? Não. Portanto, os projetos recebem uma verba que deve ser destinada a financiar pequenas experiências ou pequenos projetos, não é? E é gerida pelo próprio projeto. Existe atualmente em curso, nesta área de starts, o projeto Vertigo, que é coordenado pelo IRCAM, e eles têm uma verba para distribuir para, precisamente para esse tipo de pequeninos projetos que eles lhes chamam residências artísticas. Na prática, qualquer um de nós, se tiver um projeto que esteja a decorrer, em que faça sentido incluir um artista para seja o que for que nós achamos que é bom para incorporar a tal vertente mais fora da caixa, não é? Dentro da nossa solução tecnológica, quer para a parte mais gráfica de interação com o utilizador, podemos concorrer e receber um artista durante X anos, portanto, X anos não, durante X meses, fica com uma bolsa e é pago por esse projeto para trabalhar connosco. Portanto, é trabalho que temos pago e que nos pode interessar. E a deadline para submeter essas propostas de residências artísticas termina... já terminou. Pois, então já não vale a pena. Desculpem. Estive aqui a fazer-vos perder tempo. Isto também já foi falado pela Vânia. Queria só acrescentar, eu não sei se a Vânia falou, porque houve uma altura em que já não... que dentro desta área vai abrir mais tarde uma call, portanto, esta é a primeira para a reutilização de conteúdos, na prática, e a segunda call já vai ser para desenvolvimento de tecnologia. Dentro do NEM existem também outros projetos que têm também esta possibilidade de financiamento, também que tinha sido, tal como eu estava a falar, de Vertigo, mas que já passou a oportunidade. Este aqui é um projeto que se chama Flame. Na prática, disponibiliza uma infraestrutura de rede e serviços que permitem manipular conteúdos e que, portanto, tem aqueles serviços de base para a produção de conteúdos, ingeste, gestão de conteúdos, mas depois também oferecem outras funcionalidades, tal como serviços baseados na localização, personalização, análise multimodal de conteúdos. Portanto, essa é uma plataforma que oferece um conjunto de funcionalidades. Para quê? Para que venham pessoas de fora e montem experiências multimédia, portanto, serviços mídia em cima dessa plataforma. E também tem, então, um conjunto tem, portanto, uma verba para distribuir. Para além dessa a verba que tem para distribuição, 2 milhões de euros. Para além disso, oferece treino a quem queira utilizar a plataforma ou quem queira replicar a plataforma numa infraestrutura de rede que já possua.
também oferece uma Summer School e vão abrir 3 escolas, 2 em 2018 e uma em 2019, e financiam até, na primeira call, apenas 130K portanto, 200K, desculpem, distribuídas desta forma. 130 é aquilo que eles chamam um industrial track, portanto, é para instituições maiores, e a outra é destinado a pequenas e médias empresas que queiram montar experiências de serviços mídia avançados, que utilizem estes serviços de personalização, location-based, etc. Ok, é tudo. Muito obrigada.